Esmirna, a igreja perseguida. Vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, dos versículos de 8 a 11. Apocalipse 2, dos versículos de 8 a 11. Olha a palavra de Deus, o que ela tem para nós aqui nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém? Amém. Gente, já passando os slides, o versículo chave, vamos ler juntos com todo entusiasmo. A parte que está em vermelho, ó. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É isso. Isso é muito importante para nós. Por quê? Ser cristão consiste em professarmos o nome de Jesus, mesmo diante do perigo de morte. Aqui cai por terra pessoas que querem viver o cristianismo açucarado, leve, sem nenhuma responsabilidade para lidar com os desafios, inclusive da morte. Mas está garantido aqui, ó, que nós não vamos enfrentar a segunda morte. A morte em vida, quando nós partimos em prol de algo que é o próprio Senhor, não é uma morte eterna, mas é vida. Nós vamos morrer para viver. Isso já aconteceu. Quando aceitamos a Jesus, nós morremos para o mundo e nascemos de novo. Mas esse evangelho açucarado, do tipo, venha do jeito que você está e permaneça, irmãos, pode existir em várias igrejas aí fora, mas numa igreja bíblica isso não existe. Venha como vier, mas o evangelho, a palavra, a igreja, a comunidade, os seus futuros irmãos vão contribuir para que você tenha uma vida nova, uma vida completamente diferente do que você já viveu antes de Cristo. Todos temos uma vida antes, durante e pós Cristo. Por quê? Porque uma vez que você aceitou Jesus, você deixou as coisas velhas para trás e vai viver algo novo para a sua vida. Para entendermos e podermos compreender a igreja de Esmirna, a sermos fiéis, devemos observar alguns pontos que nós vamos passar a seguir. Alguns pontos importantes. Primeiro, Esmirna era uma igreja pobre numa cidade rica. Muito interessante isso. Ela era uma cidade próspera que estava com rivalidade com Éfeso em riqueza e beleza. E apesar da riqueza material, a igreja em Esmirna era pobre financeiramente, completamente pobre, mas espiritualmente rica. O olhar do mundo, irmãos, não quer dizer nada, porque o principal olhar que valida o que somos e para o que somos neste lugar é a espiritualidade. Esmirna era pobre financeiramente, mas espiritualmente rica. Esmirna deriva de mirra, uma erva amarga que simboliza a amargura e a perseguição constante que esta igreja enfrentava. Mas Jesus, o principal, elogiava por sua fidelidade, independente das circunstâncias materiais. O que isso significa? Que independente do que estivermos vivendo hoje, nós precisamos viver
hoje. Não adianta pouparmos, reservarmos demais, vivermos de forma miserável, tendo recursos para vivermos para a glória de Deus. Nós precisamos viver pensando de que hoje pode ser o último dia da nossa vida servindo a Deus. E o que Ele vai encontrar neste lugar? Segundo ponto importante, era uma igreja que enfrenta a morte. A história de Esmirna é marcada pela destruição e ressurreição. A cidade foi destruída pelos lídios e posteriormente reconstruída, tornando-se uma das cidades mais belas da Ásia. Essa história ressoa com a mensagem de Jesus sobre a sua própria morte e ressurreição. Para os cristãos, Esmirna deixa uma analogia muito clara. Era chamada a permanecer firme mesmo diante da morte. Eu já falei sobre isso aqui. Se você fosse perseguido ao ponto de alguém falar para você: negue a Jesus ou você morre, o que você faria? E gente, estando sentado num banco de igreja, em cadeiras, dentro de casa ou assistindo qualquer episódio, é fácil falar que nós não negaríamos. A grande questão é a pressão psicológica que você vai ter, a pressão emocional, para não abalar a principal. Qual? A emoção espiritual. Se a espiritualidade não estiver forte, nós vamos ser tendenciosos a largar de mão a razão principal da nossa vida. Terceiro ponto importante: uma igreja fiel em uma cidade fiel. Esmirna era conhecida por sua fidelidade a Roma, mas não era uma fidelidade qualquer. Era a primeira cidade a erguer um templo à deusa Roma, e tendo vencido Éfeso naquela disputa de oferecer um templo ao imperador, a outros deuses. Eles tinham tanto poder aquisitivo que eles disputavam quem iria construir um templo maior para esses deuses. E a igreja em Esmirna, embora numa cidade leal, mas para Roma, permaneceu leal a Cristo. É isso o detalhe. Éfeso e Esmirna disputaram espaço para ver quem seria mais fiel para quem? Para Roma, e não para Cristo. Mas aquela igrejinha de Esmirna, ela sim permaneceu leal. Por quê? O próprio Jesus reconhece a fidelidade, exortando a igreja a ser fiel até a morte, lhes prometendo a coroa da vida. Esses pontos vão nos ensinar que, independente das circunstâncias externas e que virão, nós devemos permanecer como? Fiéis, íntegros, mesmo em face à pobreza, mesmo em face à perseguição e mesmo ao risco iminente de morte. Nós somos seres limitados, tendenciosos, e vamos, diante de qualquer dilema, nós já abrimos mão de muitas coisas, mas o que eu e você não pode abrir mão é da nossa fé em Jesus Cristo. Nós não podemos abrir mão. Alguns pontos curiosos, já passando aqui a seguir, alguns pontos curiosos para saber. Vamos lá? Entender que confessar Cristo pode o quê? Levar a perseguição. Quem não é perseguido? Quem não é difamado? Eu não sou difamado, eu não sou perseguido, eu me dou bem com todo mundo. Opa! Então, se você se dá bem com todo mundo, você não se posicionou por algo. Porque quem se dá bem com todos é porque não se posicionou por algo. Porque não tem como, irmãos. Ou você é de A ou você é de B. Não tem como. O muro não é de Deus. Certa vez uma pessoa estava cheia de dúvidas, estava em cima do muro, e de um lado do muro tinha Jesus e seus anjos chamando a pessoa: olha, vem para cá, tem uma promessa para a tua vida, eu tenho algo para te oferecer, algo infinitamente melhor do que você possa pensar, imaginar. E do outro lado, ninguém. E do outro lado, vem para cá, você vai ter toda a oportunidade do mundo de refazer sua vida vai ser
transformada, sua vida vai ser completamente diferente do que você já viveu até aqui. Eu tenho algo melhor para você. O rapaz olhou do outro lado e nada. E aí ele não aguentou e falou assim: ó, esse lado aqui tem um monte de gente me chamando e você está aí. Quem é você? Ele falou assim: eu sou o diabo. E assim, o muro é meu. O muro é do diabo, irmãos. Ou a gente se posiciona para o que é correto, ou a gente está indo para o inferno. Você está de boa com todo mundo, está tudo tranquilo, tudo redondinho. Você é o cara legal da região, todo mundo te conhece como um cara legal, o bam, que se dá bem com todos e com tudo. Você está ilícito, mas você está lá. Não está, mas você também participa. Na hora da briga, você vê onde tem mais quantidade de pessoas, você vai ser mais do lado que te favorece, é você esse, você está indo para o inferno. O muro é do diabo. Sentir, o que nós precisamos? Vamos ler juntos? Sentir-se encorajado a ser fiel a Deus até a morte. Até a morte. A nossa missão é apresentar Cristo para as pessoas. E nós temos que ser fiéis até a morte e agir de que maneira? Vamos lá? Declarar ser cristão em quaisquer situações. Orar pelos cristãos que são perseguidos mundo afora. No seu trabalho, provavelmente alguém já saiba que você é um cristão. O problema não é saber que você é. O desafio é você ser cristão. Porque você vai ser convidado a participar de momentos sociais que ferem o cristianismo. Você vai ser convidado a participar de banquetes que vão constranger o cristianismo. E você tem que se posicionar. E vai correr o risco não só de morte, mas também de perder o seu trabalho. Mas não é Deus o provedor? Será que Ele vai se agradar de nós abrirmos mão dos princípios para fazermos parte de algo que, como cristãos, deveria já estar deixado para trás? Eu creio que não. Mártires, vamos lá, para os próximos lados. Mártir que vem do grego de martíria e significa o quê? Testemunha. Sendo assim, um mártir para os cristãos significa aquele que testemunhou a fé até a morte, ou seja, de modo radical. O martírio acontece quando alguém está disposto a sofrer a violência ou mesmo deixar-se morrer pela fidelidade a Deus e também aos outros. Algumas imagens importantes, vamos lá. Mártires cristãos no Coliseu de Roma. Cristãos que estavam sendo o quê? Objetos de diversão sangrenta para o Coliseu em Roma. Próximo. Mártires cristãos prestes a serem mortos pelo Estado Islâmico, recentemente, não faz muito tempo isso aqui. E o outro, Jim Elliot, missionário morto por indígenas no Equador em janeiro de 56. Mas sabe o que é mais curioso? Mais um slide. Você pode ser o próximo. Nós podemos ser os próximos. Será que nós vamos ter o nosso nome em notícia? Mártir cristão, morto por defender sua fé? E de novo, é sempre interessante nós vermos notícias, mas a pergunta é: estamos prontos? Estamos prontos? Você está pronto? Eu estou pronto? Nós estamos prontos, irmãos, para vivermos isso? Uma ilustração bíblica. Daniel e seus amigos na Babilônia. Eles estavam ali, Daniel juntamente com Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados para a Babilônia durante o exílio dos judeus e lá foram escolhidos para servir na corte do rei Nabucodonosor e passaram por várias aflições e provações que testaram a sua lealdade a Deus.
algumas curiosidades. Vamos lá, os slides. Primeiro, qual que foi? Pressão para a conformidade. Eles se recusaram a comer alimentos consagrados a deuses babilônicos. Daniel 1:8. E a se curvarem a imagem de ouro erguida por Nabucodonosor, que está lá em Daniel 3:12. Segundo, perseguição e punição. Exatamente, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente. Daniel 3:21. E Daniel foi jogado na cova dos leões, irmão, como está lá em Daniel 6:16. Não são coisas fáceis, não são coisas superáveis sozinhos. É porque Deus estava presente ali nessas duas situações. Terceiro ponto, fidelidade e entrega. Daniel e seus amigos demonstraram uma fidelidade inabalável, onde todos se prostraram, eles se mantiveram de pé. Você já passou por essa situação? Vocês já passaram por uma situação onde uma religiosidade te manda ajoelhar e você fica de pé, mostrando de que você não vai se prostrar para qualquer coisa, mas somente para o único e verdadeiro Deus? É sobre isso. E o quarto ponto, livramento e vitória. Livramento e vitória. Da mesma forma, a igreja de Esmirna foi encorajada a permanecer fiel com as promessas de receberem a coroa da vida e a vitória sobre a segunda morte, como está lá em Apocalipse 2, 10 e 11. Irmãos, todos estamos passando por lutas, todos aqui têm motivos para pedir a Deus um livramento. Todos temos motivos de chorarmos diante de Deus e clamarmos por algo que somente Ele pode fazer. Mas nós temos um motivo muito maior, que é de sermos gratos a Deus e vivermos para a glória de Deus de tal maneira e de tal forma que eu tenho certeza que todas as pessoas que nós oramos, elas poderão, no mínimo, enxergar Cristo em nós, que é um grande desafio, é o maior de todos os desafios. E algumas aplicações para a igreja, para a nossa comunidade nos dias de hoje. Primeiro, perseverança na adversidade. Olha só o que diz o versículo 9 de Apocalipse 2: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu é rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Meus queridos, uma comunidade que busca a Deus e que se torna sinagoga de Satanás, tem ideia? É onde tudo o que é para a glória de Deus não tem efeito. Por quê? Porque tudo que é para Deus vai nos lapidar, nós vamos precisar nos moldar. Eu quero fazer isso, mas Deus quer que eu faça outra coisa. Se Ele habitar em você por meio do Espírito Santo, você vai se submeter à vontade dEle. Há cristãos hoje, irmãos, e muitos que questionam, mas como que nós somos livres se a gente não pode fazer nada? Mas espera aí, o que você quer fazer? O que é ser livre para você? É fazer tudo que lhe vem, tudo que você tem quer? É para saciar sua carne? É para saciar os seus desejos? É para viver de acordo com o seu próprio entendimento, com a sua forma de querer ser e agir? É isso que é liberdade? Não, isso não é liberdade. A verdadeira liberdade é aquela ao qual nós vivemos submissos integralmente à vontade de Deus, de tal maneira que eu vou viver uma vida em Cristo, e quando eu daqui partir, terei a vida eterna. Se nós não compreendermos que a nossa vida está direcionada para a vida eterna, nós não vamos mais caminhar de acordo com os preceitos bíblicos.
A nossa motivação não é aqui. Para que se matar? Para que se desgastar? Para que trabalhar com exaustão ao ponto de acúmulo do acúmulo do acúmulo? Nós não vamos levar nada. Nós precisamos viver com dignidade, viver para a glória de Deus. Deus pode te fazer prosperar, sim. Você pode ser uma bênção, sim. Você pode construir muitas igrejas, que Deus te dê esse recurso para que isso aconteça. Mas você não precisa se matar em acumular, mas para viver para a glória de Deus. Se nós recuarmos um pouco das nossas vontades para viver de acordo com a vontade de Deus, nós vamos compreender que a nossa ótica pode estar necessitando nesse momento de um balizamento, nem para a esquerda, nem para a direita, mas direcionada para o alvo que é Cristo. A igreja hoje pode enfrentar várias formas de perseguição, adversidade. Podemos sofrer de forma social, cultural, política, religiosa. A igreja de Cristo está sendo atacada e nós estamos dando público para isso, audiência. O nome do Senhor está sendo blasfemado e nós estamos assistindo. Eu nunca vi tantos cristãos compartilharem a foto da abertura das Olimpíadas do que muitas vezes um versículo bíblico nas redes sociais. É incrível. Eu não procurei, eu não vi, mas veio até mim muitas coisas das Olimpíadas. Eu não procurei, irmão, mas veio. Tem uma história que diz que se a verdade, a palavra de Deus fosse pregada tanto quanto a mentira ou uma fofoca, todo o mundo já seria evangelizado. Se eu contar uma fofoca aqui agora, quando terminar o culto, o rapaz do posto, que não está nem ouvindo, já vai saber, porque é incrível. Nós somos atraídos por essas coisas. Mas se falar um versículo bíblico, nós temos vergonha. Não quero ser chato, não quero ser invasivo e tudo mais. A igreja deve continuar firme em sua fé e valores, mesmo quando significar e mostrar para nós dificuldades e oposição. E muitas vezes a oposição vem de dentro. E nós precisamos estar firmes. O problema não é eu não entender algo, o problema é permanecer no erro. Caminhar com uma comunidade. Fico imaginando Moisés, meus irmãos, no deserto, 40 anos, com aquela multidão que aguardava uma palavra daquele homem. Não é fácil. Por isso nós temos que facilitar a vida. A comunicação tem que ter um canal. Nós não podemos ter várias frentes, várias formas de agir. Eu ajo desse jeito porque para mim é melhor, eu faço daquele outro jeito porque para mim é melhor, é mais adequado. Não é a questão de ser adequado para mim ou para você. O que é bom para o reino, o que é bom para a igreja. Senão não tem como. Eu sonho, e já estamos trilhando esse caminho, de que cada vez mais cheguem pessoas ao ponto de aliviar uma carga básica para que nós possamos ser mais estratégicos e buscarmos novas pessoas, mais vidas. Nós temos que ganhar esse bairro, nós temos que ganhar postos de saúde, hospitais, polícia, bombeiro, nós temos que ganhar vidas para Jesus. Nós temos que nos preocupar com o espaço, porque Deus vai prover, Ele vai mandar. E nós precisamos caminhar com fé, porque a igreja deve continuar firme na fé e nos valores dos céus. Segundo, fidelidade a Cristo acima de tudo. Vamos falar essa, gente, fidelidade a Cristo acima de tudo. Apocalipse 2:10, está aí. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Ele está em sentinela, doidinho, para pegar um vacilo teu, te enlaçar e vai só dando corda. E você está ali, rolando todo bonitinho. Assim como Esmirna foi fiel em uma cidade que era fiel a Roma, a igreja de hoje é chamada para priorizar a lealdade a Jesus acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer momento que você estiver vivendo. Não importa o que você está passando, importa como corpo de Cristo. A sua dor tem que ser a nossa, a minha angústia tem que ser a angústia de vocês, e nós precisamos estar juntos. Mas não importa o que estamos passando, se aquilo é para a glória de Deus. Entende o que eu quero dizer? Como é que você vai ganhar aquele parente que não cede, que já faz anos que você fala do amor de Deus, testemunha do amor de Deus e tudo mais, e a pessoa questiona tudo que você fala? Será que não é hora de você mostrar um pouco mais de compaixão no olhar? Orar um pouco mais para que Deus mande outras pessoas para te ajudar? Por quê? Porque nós precisamos entender que significa tudo isso, fidelidade a Cristo acima de tudo, resistirmos os compromissos morais, compromissos espirituais que possam nos afastar da igreja e dos ensinamentos bíblicos. Irmãos, eu tenho orado insistentemente, dia após dia, tenho dormido menos horas por dia, clamando a Deus para que nós tenhamos uma igreja viva, relevante, impactante, como irmãos que têm o orgulho de falar que são de Cristo e que pertencem a esta igreja, que é a agência do Senhor, que não vai reter bênção para ninguém. Nós vamos espalhar bênçãos, que vidas venham até aqui, adentrem aqui e possam falar assim: pastor, eu encontrei Jesus aqui, mas como eu não moro aqui perto, eu estou indo para uma outra comunidade, e nós indicar, onde você mora? Em tal lugar. Não, você vai para esta igreja, o pastor tal, a comunidade tal, e eu vou te avisar, vou avisar ele que você está indo para lá, e está tudo bem. Nós não queremos reter e inchar, mas que venham centenas de pessoas para cá, que encontrem um olhar, um abraço, um afago, um carinho, um sorriso, um olhar sincero, uma mensagem de uma boa semana para você, convidando. Gente, tem dado certo, mas o pastor não pode acolher e algumas pessoas espantar. Nós precisamos acolher a todos nós precisamos acolher uns aos outros. E por que isso? Porque isso vai nos manter cientes e atuantes na igreja e dos ensinamentos bíblicos. Eu entendo a agenda de hoje, eu super compreendo. Igreja, entenda algo: eu não sou favorável a ativismo. Eu prefiro, nesse momento, ter o domingo com algumas estratégias de evangelismo, e ele fluindo e fortalecendo e crescendo. A gente vai crescendo cada vez mais, com certeza, com convicção que aquilo é para a glória de Deus, para não sobrecarregar, porque quanto mais coisa a gente cria, sempre sobra para os mesmos. Não é isso que eu quero. O que eu quero, o que eu peço para Deus, é que todos nós estejamos à frente de algo e todos apoiando aquele algo do irmão ou da irmã que está sendo liderado. Ponto. Os cultos nos lares já montou uma estrutura, já tem uma estrutura, já tem uma equipe de louvor, já tem um DNA, já tem uma razão. Nós estamos em fase de experimento, porque para o ano que vem, esses cultos dos lares tem que ter, não é só um no mês, poderia ter vários por final de semana, com várias frentes, ganhando muitas vidas para Jesus. E aí faria toda a diferença e vai fazer a diferença. Mas esse momento que a gente está vivendo está muito bom. Está muito bom. Mas podemos fazer melhor. Não perfeitos, mas buscar excelência. E terceiro ponto, e último, importantíssimo para a glória de Deus: esperança na promessa de vida eterna. Vamos falar com convicção?
esperança na promessa de vida eterna. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Gente, essa é uma promessa, e não é uma promessa de 4 em 4 anos, não é uma promessa fake, é uma promessa eterna, esperança na promessa de vida eterna, a promessa da coroa da vida e da vitória sobre a segunda morte, dada à igreja de Esmirna, oferece à igreja moderna uma esperança sólida. Se essa promessa foi feita em Esmirna, na época que estava sendo escrito o livro de Apocalipse, ela é tão atuante, verdadeira e esperançosa para os dias atuais. E melhor, nós sabemos que o Senhor falou para eles que havia esperança. O vencedor, de modo nenhum, vai sofrer o dano da segunda morte. Irmãos, essa esperança, essa palavra tem que motivar a cada um de nós, por nossas vidas no serviço, no testemunho, sabendo que as provações terrenas, que são temporárias, mas a recompensa eterna me aguarda, mas também aguarda todos vocês. A promessa do Senhor para a vida eterna é algo que nós precisamos guardar no coração. Não se desespere. Calma. Momentos de angústia, de aflição, de tensões fazem parte. É sinal de que você está no caminho. Porque ninguém vai deixar de partir desta vida. Essas aplicações nos ajudam hoje a permanecermos fiéis, crescermos em maturidade espiritual e impactarmos o mundo que está ao nosso redor. Sabe qual é o mundo ao seu redor? É o desafio de hoje. Você tem que falar de Jesus para vizinhos do lado que você mora há anos e você não sabe nada deles, porque a sociedade está desse jeito. Hoje em dia, quando alguém toca a campainha, a gente sabe, já vem algo que remete na nossa cabeça. A gente tem que reverter isso. As pessoas têm que querer abrir as portas das casas delas, para que a gente entre lá e fale do amor de Deus, para a glória de Deus. Feche seus olhos por um instante, coloque sua fronte. Eu não tenho a menor dúvida de que algo grande, maravilhoso, magnífico vai e já está acontecendo. Um poderoso lembrete para a igreja de hoje sobre a importância de perseverar na fé em meio à adversidade, é sermos fiéis a Cristo. Esmirna serve como exemplo da igreja que, apesar das suas circunstâncias difíceis, recebeu somente elogios do Senhor por lealdade e integridade. Se abraçarmos esses princípios, a nossa igreja pode crescer em força espiritual e ser luz de esperança e verdade no mundo. Deus querido, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por esses ensinos. Estamos trilhando, Deus, o aniversário da igreja, estamos trilhando uma vida nova todos os dias, fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus. E se há alguém, meu Deus, de que não esteja ainda firmado na rocha com o seu filho, que essa pessoa possa, a partir de agora, se arrepender dos seus pecados e reprogramar sua rota, bem como aquele que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ele possa se arrepender dos seus pecados, para aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, onde o Espírito Santo de Deus vai habitar nele e ele vai se transformar numa nova criatura para a tua honra e a tua glória. Eu te agradeço, meu Deus, por este lugar, pelos meus irmãos, por esta igreja, por esse espaço que o Senhor tem preservado há tantos anos, Deus. Nos dê sabedoria para continuarmos avançando dia após dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.